versículo 13 ao 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Aleluia. Vamos estar orando ao Senhor. Ó Senhor Deus, Pai querido, estamos, ó Pai amado, diante de Ti, ó Deus. No momento, ó Pai, que mais nós almejamos, ó Deus, que é ouvir a Tua voz, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela que penetra, Senhor, até a divisão da alma e do espírito, Senhor. E que é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Pai querido, venha falar conosco, meu Deus, nesta manhã, Senhor. Pai, tudo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, durante esta semana. Porque, Senhor, o Senhor primeiro fala conosco para depois nós passarmos para a Tua igreja. Pai querido, ajuda-me, Senhor, porque Tu sabes que eu sou falha, que eu sou pequena e que não sou merecedora, Senhor. Mas eu quero ser usada por Ti nesta manhã, meu Deus. Glorifica o Teu nome nesta manhã, Senhor. Pai, tira, Senhor, as cadeias, quebra as cadeias nesta manhã, meu Deus. Muda, Senhor, pensamentos. Pai amado, revela-te a nós, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, aleluia. Você pode se assentar louvando ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, todos conhecem esta linda passagem, porque é uma passagem muito conhecida, uma passagem muito famosa, conhecida como a Confissão de Pedro. Há muita polêmica acerca desta confissão, mas é muito importante, porque aqui Jesus começa essa passagem fazendo 2 perguntas. Eu penso que toda vez que Jesus pergunta para nós algo, é momento de nós refletirmos. Então nesta manhã eu não vim para pregar para você, eu não vim para fazer uma preleção, eu vim aqui para juntos nós refletirmos nas perguntas de Jesus. Toda vez que Jesus perguntou da outra pessoa que tinha que responder, ela teria que refletir. Então hoje nós vamos refletir sobre essas 2 perguntas que Jesus fez. Diz assim: Jesus estava já ali, às partes de Cesareia de Filipe, e ele interrogou os seus discípulos. Aqui eu vejo que Jesus chama a cada um de nós na particularidade. Em Lucas explica mais detalhadamente, Lucas 9, do versículo 18, ele explica mais detalhadamente que Jesus tinha se retirado para orar, e ali, sozinho, com seus discípulos, foi que ele começou a perguntar aos seus discípulos. Os seus discípulos já caminhavam com ele por muitos dias, vendo os milagres, vendo as multiplicações, multiplicação dos peixes, dos pães, vendo realmente Jesus fazendo sinais e maravilhas. Mas Jesus chamou os discípulos na particularidade, longe da multidão. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós, no meio de uma massa, no meio da multidão, nós nos misturamos.
mas Jesus ele quer saber de cada um de nós o que nós pensamos dele. Então Jesus começa aqui a perguntar aos seus discípulos, ali em Cesareia de Filipe. Já era um local distante da onde Jesus estava, distante dos judeus. Diz a palavra do Senhor e os estudos que Cesareia de Filipe era uma cidade fundada por esse Filipe para homenagear o imperador César. E era uma cidade onde havia muita idolatria. Então os judeus não estavam ali. O povo de Deus não estava ali. Era um lugar onde havia muita idolatria. E foi para onde Jesus esteve com seus discípulos. Jesus levou seus discípulos naquele lugar, longe da influência das outras pessoas, longe do que as outras pessoas tinham a dizer, para saber do coração de cada um o que achava dele. Nós aqui nessa manhã nós falamos sobre noiva, sobre o noivo amado que irá buscar. Todos aqui que casaram, foram noivos, souberam. Quando a gente é noivo, quando a gente está apaixonado, a coisa que mais nos interessa é saber o que o nosso amado pensa de nós. Não é verdade? Muitas vezes a gente não se importa com o que as pessoas pensam, mas nós queremos saber o que o noivo, aquela pessoa a quem nós amamos, pensa de nós. Então era essa a preocupação de Jesus para aqueles discípulos que caminhavam com ele. Olha que Jesus não perguntou para a multidão, Jesus perguntou para os seus discípulos. E aí ele perguntou assim: quem os outros dizem ser o Filho do Homem? Primeiramente, Jesus queria ver a percepção que os discípulos tinham a respeito do que as pessoas falavam. E prontamente os discípulos responderam. Mas interessante, estudando essa passagem, e não tem como fugir dos meus olhos, que Jesus disse aqui: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus aqui, ele não falou eu, ele se pronunciou como uma terceira pessoa. Aqui eu vejo Jesus dando uma liberdade para eles. Era como se eu chegasse aqui e eu quisesse saber de vocês, o que vocês acham da pastora Sheila? E talvez o medo de ouvir, né? O que as pessoas acham da pastora Sheila? Então eu vou e falo na terceira pessoa, para que vocês se sintam mais livres para falar. Jesus realmente estava interessado em saber o que estavam falando dele. As pessoas viam ele fazer milagre, as pessoas viam ele pregar, ele fazer as maravilhas. Pouco antes teve a conversa com os saduceus e os fariseus, e os fariseus chegavam diante de Jesus e falavam assim: mostra-nos um sinal para dizer se você é mesmo o Messias. E Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, depois de tudo que eles viram, eles ainda queriam um sinal. Então Jesus disse assim: vocês são hipócritas. Vocês conseguem ver o sinal na natureza, no céu. Quando o dia está, as nuvens estão vermelhas, vocês sabem que no outro dia virá dia de sol. Mas quando está vermelho escuro, vocês sabem que virá chuva. E vocês me pedem um sinal. Eu não darei outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Foi isso que Jesus respondeu, porque Jesus conhecia o coração daqueles homens. Apesar deles verem as maravilhas de Jesus, ainda eles ficavam perguntando, pedindo mais sinais, mais sinais. O que eu aprendo aqui? Que não é com sinais que nós aprendemos a conhecer a Cristo. Não é através dos sinais. É através de uma vida com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Então Jesus perguntou: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E aí prontamente os discípulos responderam: ah, Senhor, uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros profetas. Responderam rapidamente. Interessante, né? Que as pessoas já viam Jesus falando que ele era o Messias, que ele era o enviado, o escolhido. Mas as pessoas, quando elas não querem conhecer, elas colocam outras identidades para Jesus. Elas têm outras percepções. E vejam que as percepções que a maioria tinham, havia divergências. Um achava que era João Batista. Mas como poderia ser João Batista, se João Batista foi quem batizou Jesus? João Batista havia morrido poucos dias, poucos tempos ali.
Será que teria ressuscitado logo? Né? Então era algo absurdo, mas eles falavam isso porque eles não tinham entendimento de quem realmente era Jesus. Nós devemos tomar cuidado, porque Jesus perguntou aos seus discípulos: o que os outros dizem que eu sou? E os discípulos prontamente responderam. Nós temos que tomar cuidado o que as pessoas falam sobre quem é Jesus. Sobre quem é Jesus, porque muitas pessoas aí fora, não importa, pode ser letrado, pode ser estudioso, pode ser autor, escritor, se ele não tem comunhão com Deus, ele não pode saber. Então por que nós vamos dar ouvido para essas pessoas? Esses outros aqui que falaram, foram pessoas que não tinham contato com Jesus. Então cada um, quando não tem contato com Jesus, quando não tem vida com Jesus, eles vão inventar que Jesus é isso e aquilo para moldar Jesus dentro das suas expectativas. E não é assim nos nossos dias. Quantos falam de Jesus? Uns falam que Jesus era apenas um profeta, outros falam que Jesus foi um revolucionário. Tem uns piores que falam que Jesus foi um espertalhão. Não é verdade? Lá fora a gente não vê falando isso, os ateus falando, as pessoas falando absurdos sobre Jesus. Coisas absurdas, que Jesus casou, que Jesus teve caso com Marta, com Maria. Há coisas absurdas acerca de Jesus. E nós, que somos discípulos de Jesus, nós vamos dar ouvido a isso? Nós não devemos dar ouvido ao que aqueles que não conhecem a Jesus, eles não têm autoridade para falar quem é Jesus. Então aqui Jesus não repreendeu eles na hora. Jesus ficou calado. Na hora que eles falaram: ah, Senhor, uns João Batista, outros Elias, né? Outros Jeremias. Eram pessoas que no Velho Testamento eram pessoas que tiveram o seu papel importante na Bíblia, na igreja, no Velho Testamento. Então não era qualquer um que comparou. Talvez, se fosse nos nossos dias e nós perguntássemos, né? Se eu perguntasse para vocês, quem as pessoas falam que eu sou? E alguém me comparasse com alguém bom, importante, a gente gosta, né? O nosso ego gosta, né? Mas Jesus ficou calado. Jesus não disse palavra nenhuma. E aí Jesus foi além. Ele perguntou: e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Nessa hora Jesus olhou para eles. Jesus aqui já não falou na terceira pessoa, já falou na primeira pessoa. E vós, meus amigos, que caminham comigo, que estão todos os dias comigo, olha para mim. Quem vocês dizem que eu sou? O que eu sou para vocês? Vocês responderam rápido. Todos dizem coisas sobre mim, mas eu não importa o que eles dizem. Eu quero saber de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Naquele momento, a palavra não nos diz. Mas Jesus perguntou aos discípulos. Eu vejo que naquele momento houve silêncio. 11 deles abaixaram a cabeça. Sabe por quê? Porque muitos não pararam para pensar quem era Jesus que estava com ele. Muitos estavam mais acostumados a ouvir o que falavam. O que os outros falavam. Já era, sabe aquela resposta que nós temos já formada dentro de nós? Se eu perguntar hoje para você quem é Jesus, você vai me dizer o que está escrito na palavra do Senhor. Jesus é o quê? É o Salvador. É o quê? É o Filho de Deus, como foi cantado. Jesus é quem? É o noivo, não é verdade? Nós já temos respostas formadas já. Mas Jesus, ele não queria saber de resposta pronta. Aleluia. Jesus queria saber daqueles homens quem ele era. Quando nós temos um amigo que nós amamos, nós queremos saber desse amigo o que ele pensa de nós. Porque às vezes as pessoas de fora não importa o que pensam, mas e você que convive comigo? E você que ora o meu nome todos os dias? E você que prega a minha palavra todos os dias? O que você realmente pensa de mim? Jesus perguntava para os seus discípulos. Às vezes a gente consegue falar. Ai, fulano de tal não crê em Jesus, fulano de tal desfaz de Jesus. Mas essa palavra nos ensina que Jesus não está preocupado o que fulano de tal
Afinal de contas, nós nascemos num país cristão. Quem não conhece Jesus? Quem não conhece Jesus? Mas não é isso que Jesus quer saber. Ele quer saber a importância que Ele tem dentro do teu coração. O que Ele é para você. Deus nos leva nesta manhã a refletir. Eu e cada um de vocês a refletir. O que Jesus é para você. Será que você realmente conhece Jesus? Será que realmente você sabe quem é Jesus? 11 discípulos viam Jesus, ouviam Jesus, levantavam com Jesus, dormiam com Jesus. Se calaram naquela hora quando Jesus perguntou. Por quê? Porque muitos ainda flertavam com o mundo. Muitos ainda tinham seus corações divididos. Muitos ainda estavam com a mente ligada nesta terra. Nós vemos aqui ainda no capítulo 16, Jesus falando do fermento dos fariseus. Jesus estava falando de uma doutrina. E os discípulos falaram, quando Jesus falou de fermento, logo eles falaram, pão. Ai, olha, pão, ele está falando do pão. Pensando em coisas carnais, pensando em coisas materiais. Jesus esqueceu dos pães. Deve ser disso que ele está falando. E Jesus estava falando de algo profundo, algo que é dentro do nosso coração, algo que traz verdadeira mudança, algo que traz salvação. E aqueles homens não entendiam. E Jesus falou, pô, vocês não sabem, poxa, eu já fiz 2 multiplicações de pães. Já não basta para vocês os meus milagres, vocês ainda falam em pães. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre a doutrina dos fariseus, que são pessoas que só pegam em religião, em formatos. E aqueles homens, eles estavam assim acostumados com aquilo que é somente aparente. Aleluia. Só estava acostumado com aquilo que era aparente. Então aqui é aquela resposta dos 12. Dos 12, houve um silêncio. É interessante que quando perguntam pra gente, logo a gente pensa, não, eu estou bem com Deus. Aí logo a gente pensa no outro lado, né? Ai, fulano de tal não sabe. Mas quando eu estava preparando essa pregação, o Senhor falou pra mim primeiro. Pra mim primeiro. Quem eu sou para você? Então é para cada um de nós. Não é para nós ficarmos olhando, pensando, essa palavra é para fulano de tal. Essa palavra é realmente para fulano. Não. Jesus perguntou, e vós? Quem dizeis que eu sou? Ele se preocupa em saber o que nós pensamos dele. Porque o que nós pensamos dele vai determinar como nós o adoramos. O que nós pensamos sobre ele é que vai nos preparar como a noiva preparada, como a noiva adornada. A forma que nós pensamos sobre Jesus é que vai fazer. Então aqui nessas 2 perguntas nós vemos 2 níveis de conhecimento. Aquelas pessoas que conhecem Jesus dos outros ouvirem falar, e aquelas pessoas que conhecem Jesus porque Deus revelou. Quando Jesus perguntou, Pedro tomando a frente, né? Como sempre, Pedro, sempre na frente, né? Pedro, vai na frente e fala, Jesus, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus respondeu, aqui nós vemos, que não importa a maneira que nós falamos de Jesus, pode ser até coisas boas, percepções boas, como as outras pessoas tinham de Jesus, chamando Jesus de Elias, de João Batista, de Jeremias, e Jesus não respondeu nada. Mas Jesus respondeu quando Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então para Deus, para Jesus, importa sim o que você pensa dele. Você não pode pensar dele como as pessoas aí fora falam. Você não pode pensar dele somente uma parte. O importante é nós conhecermos a verdadeira identidade de Jesus. Aqui Pedro revelou, disse, Tu és o Cristo. Cristo no grego é Messias.
Messias, no hebraico é Mashiach. Mashiach, o enviado, o escolhido, o ungido. Messias era aquele que estava sendo esperado desde Gênesis. A Bíblia todinha ela é falada através sobre esse Messias. Ele era o esperado. Então ali Pedro falou: tu és o Cristo. Muitos pensam que Cristo é sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo. Não, Cristo significa Messias, significa ungido. E ali depois Pedro disse: tu és o Cristo e o Filho de Deus. Ali Pedro revelou a verdadeira natureza de Jesus, revelou a verdadeira identidade de Jesus. Hoje, para nós, falar que Jesus é Filho de Deus é algo tão comum, é algo que nem soa, assim, não causa nem... Mas nós precisamos entender o que é ser o Filho de Deus. Ele não era um Messias normal, como as pessoas estavam esperando. Ele era o Messias e o Filho de Deus. Ele era o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Jesus ali disse para Pedro: Pedro, tu és bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Para nós sabermos quem é Jesus, não é nós ouvirmos que hoje nós temos a palavra de Deus revelada, que Jesus é o Filho de Deus. A palavra de Deus é que nos baseia de saber que Jesus é o Filho de Deus. Mas naquele tempo não havia. Foi Deus que revelou a Pedro aquela palavra, dizendo que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Para nós sabermos, nós muitas vezes lemos: ah, está escrito, então é. Mas não, precisa ser gerado dentro de nós. Nós precisamos conhecer, de sabermos que Jesus é o Filho de Deus. Isso precisa gerar dentro de nós. Deus, através do Espírito Santo, precisa gerar dentro de nós quem verdadeiramente é Jesus. Porque se nós não soubermos quem é Jesus, nós vamos adorar a Deus, a Jesus de forma errada. Jesus, ele não aceita ser conhecido de forma errada. Jesus, ele aceita ser conhecido da forma correta, como Messias, como Cristo e Filho do Deus vivo. Aleluias! Nós temos que conhecer a Jesus verdadeiramente, como Ele é. Aleluia! Porque dessa forma é que nós vamos adorar verdadeiramente. Jesus, ele chama a cada um de nós na particularidade, para saber de mim e de você quem Ele é. Quem vós dizes que eu sou? É na particularidade. Porque aqui hoje nós todos juntos podemos todos pegar no louvor e adorar a Deus e dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo, que Ele é glorioso. Mas na particularidade, quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos diante do pecado, quando nós estamos diante das coisas que vêm diante de nós, é naquela hora que Jesus pergunta: o que eu sou para você? Aleluia! É quando você está passando por uma luta e não tem ninguém te vendo. É a hora que Jesus pergunta: o que eu sou para você? Jesus quer saber o que Ele é para nós, o que verdadeiramente Ele é para nós nessa manhã. Aleluia! Nós precisamos saber o que Jesus é. Aleluia! É tempo de nós refletirmos, porque Jesus breve vem, como a palavra do Senhor tem nos dito, que Jesus ele virá nos buscar, mas Ele virá buscar um povo que o conhece. Ele virá buscar um povo que tem relacionamento com Ele. Quando nós o conhecemos, nós temos relacionamento com Ele, um relacionamento de santidade, de pureza, de verdade com Ele. Será que nós conhecemos Jesus? Será que nós achamos que Jesus é somente aquele que está aqui nos domingos, que nós viemos na igreja e o adoramos? Será que nós achamos que Jesus é aquele que nós oramos e Ele nos dá resposta? Será que nós achamos que Jesus é aquele que nos dá cura e nos dá bênção somente? Tudo isso faz parte, mas Jesus ele quer ser adorado completamente. Nós precisamos saber a verdadeira essência de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do Deus vivo que morreu por mim e por ti. O fato de nós estarmos aqui é por Ele, porque
precisamos saber quem é o Senhor. Jesus pergunta, meu querido irmão, se Jesus está perguntando, é porque Jesus, Ele quer a tua vida, Ele tem amor pela tua alma. Jesus está falando essa semana conosco, que Ele vai voltar para uma igreja que o conhece. A palavra do Senhor nos diz aqui que Ele disse para Simão: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Quando nós sabemos quem é Jesus, Ele nos diz quem nós somos. Talvez a pergunta mais difícil para nós é saber quem nós somos. Se eu te perguntar nessa manhã quem é você, você saberia me responder com poucas palavras. Quem é você? Não, eu não estou perguntando a sua profissão. Não, eu não estou perguntando o seu cargo na igreja. Eu não estou perguntando o seu número de RG. Eu estou perguntando quem é você. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós dizemos quem Jesus é, quando nós declaramos a verdadeira identidade de Jesus, Ele nos diz quem nós somos. Aqui Jesus disse para Simão: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai. Bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz. Talvez na sua vida muitas portas não têm sido abertas, porque talvez você ainda não conhece o seu Senhor. Talvez muitas coisas não acontecem na sua vida, porque você não conhece o seu Jesus, que você proclama Ele com seus lábios. Talvez as coisas não dão certo, porque tu não conhece verdadeiramente o Jesus, Filho de Deus, que morreu por você na cruz e que te chamou, assim como Ele chamou os discípulos, Ele chamou cada um de nós. Porque se você está aqui nesta manhã, porque Ele te chamou, mas talvez você está mais preocupado com o que a multidão está falando sobre Ele, do que você se aproximar dEle e ter um encontro com Ele, e falar com Ele, e ouvir a voz dEle. Oh Deus, aleluia. Jesus disse para Simão: tu és bem-aventurado. Aqui está o segredo, meus queridos irmãos. Ser bem-aventurado é conhecer o seu Senhor. Ser feliz é andar lado a lado com o seu Senhor. Deixar o Deus dos céus e o Espírito Santo entrar no teu coração e revelar a você quem é Jesus. Chega de respostas formadas, chega de conversa formada, porque aprendeu, porque nasceu sabendo. É tempo de termos vida com Deus, de termos vida com Deus. Como Jó dizia: antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, hoje os meus olhos te veem. Deus tem falado nesta manhã, porque Ele quer ter experiências contigo. Ele bate na porta do teu coração, Ele te chama no particular. Ele te chama no particular. Meu filho, minha filha, você tem dito que me conhece. Meu filho e minha filha, você tem experiências comigo, mas eu te pergunto nesta manhã: quem tu dizes que eu sou? Aleluia. O que eu sou para você? O que eu sou para você? Não, eu não quero ouvir o que as pessoas falam. O que eu sou para você? Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. O segredo da vitória, o segredo das portas abertas, é você conhecer o teu Senhor. É você conhecer o seu Jesus. É você conhecer no profundo quem é Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Deus maravilhoso, aleluia. Jesus continua dizendo para Pedro: Pedro, tu és Pedro. Digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor, ela é firmada,
não em Pedro, mas na confissão de Pedro. A igreja do Senhor é edificada quando eu e você reconhece a grandeza do nosso amado Jesus, quando reconhece que Ele morreu por nós, que Ele é o Filho de Deus e Ele é poderoso para abrir as portas da nossa vida, para romper com as trevas. O que tem acontecido com o povo de Deus? O povo de Deus não conhece o seu Senhor, porque a igreja não tem feito como está escrito aqui: as portas do inferno não prevalecerão. A igreja tem se encolhido, a igreja tem retrocedido, mas quando nós conhecemos o nosso Deus, a igreja ela rompe, a igreja ela anda, a igreja ela abre as portas do inferno e saqueia das trevas as almas perdidas. Aleluia! Oh, louvado o nome do Senhor. Esta igreja que Jesus morreu por ela, que derramou seu sangue por ela, esta igreja que precisa voltar às primeiras obras, que precisa adorar esse Jesus, que precisa tirar da mentalidade aquele Jesus católico que está lá com os braços estendidos, com uma aparência de triste, com uma aparência de sofredor. Não é esse o nosso Jesus. O nosso Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele foi dado todo o poder dos céus e da terra. Aleluia! É esse o nosso Cristo. Aleluia! Nós não podemos ouvir o que fala o Espiritismo, que Jesus é um Espírito elevado. Não é nada disso. O nosso Jesus é o dono de todas as coisas. Aleluia! Vamos parar de ouvir o que as pessoas falam. Vamos parar de ouvir. Vamos tomar cuidado com o Jesus materialista que tem colocado dentro da igreja, aquele que dá, aquele que oferece, só triunfando. Não! O Jesus que nós servimos é o nosso Senhor. É Ele que manda nas nossas vidas. É Ele que faz tudo nas nossas vidas. Se nós o recebemos como Salvador, nós temos que recebê-lo como Senhor, ser dono de toda a nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de tudo das nossas vidas. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Grande Deus. Oh, Deus tremendo. Acho que já tá bom, né? Aleluia. Mas eu só quero que nessa manhã, que essa frase fique no seu coração. O Espírito Santo diz a você: e vós, quem vós dizeis que eu sou? E vós, quem vós dizeis que eu sou? Nosso amado Jesus quer nos levar com Ele. Quanto estavam falando sobre a vinda de Jesus, eu comecei a pensar nessa passagem. Vocês, quem estuda a palavra, sabe que aqui em Mateus 16 é a primeira vez que é dito explicitamente que Jesus, por outra pessoa, que Jesus era o Cristo e o Filho do Deus vivo. Antes desse, Jesus havia se revelado como Messias, mas não da forma completa como foi aqui. Daqui em diante, se vocês estudar Mateus, Jesus muda o seu discurso. Antes disso, Jesus falava, curava, mostrava o reino de Deus, falava das coisas do reino de Deus. Mas depois daqui, desse episódio, conta-se mais ou menos 7 semanas próximo da crucificação dele. Então Jesus precisava ouvir daqueles homens quem ele era. Não para se engrandecer, não para saber qual é a fama dele. Ele precisava saber daqueles que estão caminhando com ele, se aqueles que estão caminhando com ele realmente conhecem quem ele é. Há uma preocupação nos nossos dias, porque há tanta multidão de gente dizendo que serve a Cristo, mas a preocupação dele é saber se você realmente conhece Ele, se você realmente tem comunhão com Ele verdadeira. Porque
depois que Pedro revelou isso, Jesus começou a dizer da sua morte, que era preciso ele morrer, para que as vidas possam ser salvas, que era preciso ele sofrer. Hoje, Jesus pergunta para você: quem vocês dizem que eu sou? Conforme você diz, Ele está nos dizendo, não dessa vez que Ele vai morrer, mas nos preparando para a volta dEle, aleluia, nos preparando para a volta dEle. Por isso, queridos irmãos, que a palavra tem sido repetitiva. Deus, Ele fala várias vezes. A forma de discipulado é dessa forma. Jesus fazia isso com seus discípulos. Falava de várias formas, mas sempre a mesma mensagem, preparando aqueles homens para o que havia de acontecer. Hoje, Jesus nos prepara para a vinda dEle. E o que vai determinar de nós estarmos com Ele é a forma de qual nós o conhecemos. Aleluias. Eu quero te pedir encarecidamente nessa manhã, que eu quero fazer como o Senhor me pediu, que você feche os seus olhos nesta manhã, junto comigo. Hoje é dia de reflexão. Não importa o tempo que você tem com Deus, não importa o tempo de discípulo que você é, não importa as experiências que você teve. Os discípulos também tiveram experiências. Os discípulos também viram tantas coisas. Não importa o tempo que você tem com o Senhor. Não importa se você nasceu na igreja, se você aceitou daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas o Senhor, nesta manhã, Ele quer perguntar para você: o que eu sou para você? Não pense no que as pessoas dizem. Não pense no que a palavra, você aprendeu na palavra. O Senhor quer saber do seu coração o que Ele é para você. O que Ele tem sido para você. Talvez para você Ele seja o seu tudo, o seu universo. Então Ele diz para você: continua mais, cada vez mais, e vigia. Porque esse mesmo Pedro que disse que Jesus era o Messias, era o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse mesmo Pedro, nesse mesmo capítulo, ele ouviu a voz de Satanás e respondeu algo que não era de acordo com a vontade de Deus. Se você nessa manhã, se analisando, percebe que você não tem muito conhecimento de Cristo, que talvez até hoje você conhece o Cristo de ouvir falar, eu tenho uma palavra para você. O Espírito Santo, quando Ele nos traz a palavra, quando Ele nos traz o problema, é porque Ele já tem a solução. Porque antes de desejar, você desejar e perceber isso, muito antes Ele já queria isso na sua vida. Ele quer se revelar a você. Abre o teu coração nessa manhã. Abre o teu coração e junto comigo vamos orar a Deus. Amado Jesus, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Deus, nós não queremos Te conhecer pelo que as pessoas falam, Senhor. Senhor, nós queremos a partir de hoje, ó Pai, fazer gerar dentro de nós quem Tu és verdadeiramente, Senhor. Porque quando nós sabermos quem Tu és, nós caminharemos em vida de santidade contigo. Quando o pecado bater na nossa porta, nós vamos repreender.